Johnny Paul Richter, eu tenho 23 anos e eu já trabalhei durante um ano no setor comercial do jornal Município, fazendo anúncios, e eu já trabalho há 2 anos no setor de diagramação do jornal com design editorial. No design editorial, cada diagramador pode utilizar a ferramenta que ele é mais acostumado, não tem assim um programa específico para diagramação. Já vi gente diagramando em Corel, gente diagramando em Illustrator, diagramando em vários programas. Mesmo sendo a diagramação editorial, eles utilizam esse tipo de programa. O programa Adobe InDesign ele foi desenvolvido propriamente para a diagramação editorial. Ele tem mais ferramentas, ele tem mais recursos que são utilizados na diagramação editorial. Corretor de texto, dicionários, é um programa muito mais completo para esse tipo de diagramação. No Adobe InDesign também existe uma função que é muito prática, que é um sisteminha de links. Você, por exemplo, não precisa salvar uma imagem diretamente dentro do arquivo que você está utilizando. Você linka esse arquivo de uma pasta de algum local do computador e você consegue editar essa imagem posteriormente, depois só atualizar o link e no próprio arquivo do InDesign entra a foto nova, atualizada, sem precisar estar tratando a foto antes. Você pode fazer uma pré-diagramação antes, somente com uma imagem linkada, depois você vai lá, trata essa imagem e atualiza o link, puxando a foto tratada. Em algumas diagramações são utilizados vetores e às vezes o diagramador precisa fazer alguns ajustes em alguns vetores, e são utilizados basicamente 2 programas, o Corel e o Illustrator. Cada pessoa é acostumada a usar um tipo de programa. Geralmente o programa que a pessoa aprendeu primeiro, ela se identifica mais e geralmente não gosta de utilizar o outro programa. Quem aprendeu o Corel geralmente não consegue se adaptar no Illustrator e vice-versa. O Illustrator ele é um pouco mais intuitivo na hora de você vetorizar alguma coisa, é muito mais fácil e prático. O Corel já para vetorizar uma imagem, por exemplo, ele é um pouco mais complicado. Tem gente que acha o contrário, que acha que o Corel é um pouco mais fácil, mas vai de cada pessoa. Outra ferramenta utilizada para diagramação editorial, tanto editorial como para publicidade, é o Photoshop, que a gente utiliza para fazer tratamento de imagens, correções. Enfim, toda imagem que a gente recebe, ou praticamente toda, geralmente vem sem tratamento. E o tratamento é feito pelo diagramador, ou em algumas empresas maiores, existe uma pessoa que faz somente tratamento de imagens, que a função dele é fazer isso. Então essa função o diagramador não precisa fazer. Mas a maioria das empresas, o diagramador é que faz o próprio tratamento da imagem, de acordo com a impressão. A maioria dos jornais utilizam um projeto gráfico. Eu digo a maioria porque alguns não utilizam. Eles simplesmente fazem as páginas sem nenhum tipo de projeto, então todo dia sai uma página com tamanho de fonte diferente, com fotos com disposições diferentes, então não seguem um padrão. Mas a maioria utiliza um projeto gráfico, onde são definidos tamanhos de fonte de título, tamanho de fonte de linha de apoio, de corpo de texto, legendas, créditos. Então isso fica tudo definido dentro de um projeto gráfico, onde isso é seguido à risca, e para todas as páginas ficarem com o mesmo padrão de fonte, mesmo padrão de foto. No jornal Município, a gente segue um projeto onde são definidos todos os tamanhos de fonte, padrões de foto, estilos de texto, está tudo pré-definido em páginas mestres. Existem também padrões de cores por editorias, cada editoria tem uma cor diferente, e para diferenciar, para facilitar para o leitor identificar a editoria que ele está querendo ler. Basicamente existem 2 tipos de diagramação no jornal Município. Existe a diagramação de páginas factuais, onde entra o projeto gráfico padrão. Como a página geralmente é composta, esse tipo de página geralmente é composta por um título, uma cartola, uma linha de apoio que complementa o título, a assinatura do repórter, o seu e-mail, o corpo de texto, 1 ou 2 fotos, a legenda dessas fotos e o crédito.
Então é uma página assim que tem tudo que tem de básico no jornal, que tem em toda a página, existem nessas páginas. E como já tem um projeto gráfico definido, fica muito mais ágil e prático diagramar essas páginas, né, por questão de agilidade. Como o jornal é diário, então a gente tem pouco tempo para fechar uma edição, e no projeto gráfico é nesses momentos que o projeto gráfico é útil. Páginas, que são as páginas especiais, ou cadernos especiais, ou série de páginas especiais. Essas páginas, elas existem um outro projeto, fora do projeto do jornal, onde o editor, né, ele chama o diagramador, conversa com ele, explica tudo o que ele quer botar nessa página especial, que geralmente tem muito mais informações do que uma página factual, né? Existem infográficos, existem mapas, enfim, são páginas diferentes das páginas factuais, das páginas cotidianas. Esse tipo de página, o editor conversa com o diagramador antes, pede tudo que ele precisa, o diagramador faz um projeto gráfico diferente do projeto do jornal, pois a intenção é fazer uma página completamente diferente, né? Seguindo talvez algumas ideias, mas a página é para ser diferente. O diagramador mostra esse projeto para o editor, se ele aprovar, né, a página é diagramada dentro daquilo que o editor havia passado antes. Um detalhe muito importante é que quando o diagramador faz esse tipo de projeto paralelo, né, diferente, o diagramador geralmente define o número de caracteres que vai na página, caracteres de título, de linha de apoio, até o corpo do texto ele define o número X de caracteres, para quando ele for diagramar essa página ou essa série de páginas especiais, ele não ter surpresa na hora de receber o texto e ter mais texto do que ele projetou, né? Geralmente é o diagramador que define quantidade de caracteres e quantidade de fotos e tudo mais. O texto que a gente recebe para diagramar a página geralmente já vem editado e corrigido pelo editor. Nós recebemos o texto cru, né, sem nenhum estilo, sem nada, e é o diagramador que define os estilos do texto e padroniza para o projeto gráfico do jornal. O que mais me fez crescer nesses 2 últimos anos foi a pesquisa e o conhecimento de novas formas de diagramação para um determinado público-alvo.